De novo. E aí, queridos, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim, que estejam todos muito bem e em paz. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E nós estamos aqui, navegando e trafegando pelo universo sintático, vendo todas as suas relações, interconexões, e olha que não pouca coisa já vimos, porque contemplamos os termos oracionais, lembram-se? Fomos do sujeito ao vocativo, delineando cada um deles. Depois ingressamos no universo das orações. Período simples, período composto. Composto por coordenação, composto por subordinação. Orações coordenadas sindéticas e assindéticas, subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Agora que encerramos o vislumbre do período composto, vamos começar a falar das concordâncias. Embora a concordância bem possa ser definida como presente no universo morfossintático, e já lhes explico por quê. Concordância tem a ver com o quê? Concordância nominal e concordância verbal. Isso leva-nos a discernir que, num primeiro momento, vamos contemplar as relações existentes meramente entre palavras. Palavras que se relacionam entre si. E depois vamos contemplar as relações dos sujeitos com os verbos, aí já caímos na concordância verbal, perfeito? E por que eu falei de morfossintaxe? Porque a base da nossa análise de concordância nominal é a morfologia. Sim, aí você diz, mas como assim? Muitas pessoas se equivocam, crendo que é grande a dificuldade de se aprender os conceitos das concordâncias nominais e verbais, principalmente no tocante aqui às nominais. Mas, na verdade, tais conceitos são aprendidos onde? Por cada um de nós. Desde o nosso período fundamental de ensino e estudo, que nós começamos a dedilhar, a tocar, a nos misturar, a aprender e apreender os conceitos de concordância nominal. Sim, por quê? É ali, na morfologia do ensino fundamental, que nós aprendemos que é o menino e não o menina. Aprendemos que são as meninas e não há meninas. Enfim, aprendemos a fazer relações entre as palavras, mormente, principalmente as palavras chamadas de flexíveis. Vejamos, por exemplo, para se falar de concordância nominal, voltemos um pouco à morfologia e contemplemos o chamado grupo relacional nominal, ou que forma o sintagma nominal da língua portuguesa. Sintagma é uma estrutura. Se ela é composta só de nomes, ela é um sintagma nominal. Se tiver verbo, é um sintagma verbal. No caso deste grupo relacional, olha que interessante, observem que interessante a disposição. Temos como palavra central e núcleo o substantivo. O substantivo é a classe gramatical que designa o que existe, julgamos existir, mas é uma classe determinada. Como determinada? Ela precisa de determinantes, ela precisa dos seus satélites para ganhar maior sentido, maior concreção, maior evidência. Então, esse é o grupo relacional nominal, grupo que vale-se do quê? Tendo o substantivo como centro, nós ligamos pronomes a eles, numerais a eles, adjetivos a eles, os artigos a eles, correto? Isso, inclusive, nós acabamos contemplando e nomeando e dando o nome dessa relação aqui no âmbito da sintaxe de termos, quando lhes ensinei sobre o adjunto adnominal. Adjuntos a um nome que precisa ser determinado, no caso, o substantivo. Porque eu já lhes disse, o substantivo isolado sozinho, ele tem pouco a nos oferecer, quando muito o seu significado, o que ele representa. Mas,
para ser encaixado no universo, num contexto de sentido, normalmente ele será apresentado ladeado dos seus satélites. Por exemplo, como um núcleo de sujeito, como eu disse, na sintaxe isso foi abordado. Vejamos o exemplo aqui embaixo. Aquelas duas belas cidades do interior foram tombadas pelo patrimônio público. Vamos fazer uma análise sintática. Veja como há uma interconexão entre as partes da gramática. Morfologia, sintaxe, sintaxe, concordância, concordância e morfologia. Grupo nominal, sintaxe de termos. Vamos lá. Quem que foram tombadas? Aquelas duas belas cidades do interior. Fazendo isso, o que nós descobrimos? Sujeito é um termo vinculado à ação verbal, determinado, porque nós identificamos a sua natureza, e simples, porque na verdade, em verdade, ele tem um núcleo só que está aqui, é o núcleo do sujeito, que é papel de quê? De substantivo. Núcleo de objeto direto e indireto, núcleo de sujeito é papel de um substantivo. Observem como aqui, embora a dimensão seja grande, temos um núcleo só e que configura um grupo relacional nominal. Veja, este pronome está adjunto a este nome, este numeral está adjunto, este adjetivo também, e esta locução adjetiva também, excetuando a preposição que não tem função sintática. Esta locução é equivalente ao quê? Cidades interioranas. Mesma coisa, é um adjetivo em forma de locução. Então, são todos os satélites que gravitam em torno de um substantivo, ou no caso da sintaxe, de um núcleo de sujeito. Agora, observem, que princípio foi aplicado aqui, senão o princípio da concordância nominal? Concordância de gênero, cidade é nome feminino? Olha, aquelas duas belas cidades. Concordância numérica, cidade está no plural? Aquelas duas belas cidades do interior, que no caso ali não precisa ser flexionado. Então, os princípios, ou o princípio básico da concordância nominal aqui está. Isso é concordância nominal. Então, não há que se pensar que a concordância é um objetivo exclusivo do plano sintático, de modo algum. Começamos a estudar quando relacionamos as palavras flexíveis entre si, correto? A propósito, o nome concordância vem de coscordes, do latim, que significa coração. Coração, concordância, andar em concordância. Vamos ver alguns exemplos aqui de regras que norteiam a concordância nominal. Vamos começar a trabalhar isso? Vamos lá então. Vamos trabalhar as regras de concordância nominal, atentando para a primeira, que diz respeito a quê? Dois substantivos, que aqui estão, que serão seguidos de um adjetivo apenas. Depois vamos inverter esse papel. Dois adjetivos de um substantivo. Aqui cabe, em primeiro lugar, destacar o gênero de tais substantivos. Gêneros: masculino, masculino; feminino, feminino; feminino e masculino, masculino, feminino. Vamos deixar assim por enquanto aqueles ali destacados. Vamos supor que queiramos qualificar estes nomes na sequência que aqui estão. Podemos, por exemplo, carro e barco. Vamos usar o adjetivo usado. Carro e barco usados ou usado. Moto e lancha usadas ou usada. Lancha e carro usado ou usados. Carro e lancha usada ou usados. Povo e gente brasileira. E por último, arroz e carne bovina. Explicando, pois, agora este princípio. Vejamos, carro e barco usados. Acontece que
Temos dois substantivos aqui de mesmo gênero, gênero masculino. Cabe-nos dizer que a concordância melhor seria a concordância que se faz com os dois núcleos, ou seja, no plural. Essa concordância com os dois núcleos chama-se concordância gramatical. Ou, se for o caso, usado concorda apenas com este núcleo mais próximo e essa concordância se chama de atrativa. As duas maneiras estão corretas. Carro e barco usados ou usado. O mesmo princípio se aplica embaixo, quando temos dois substantivos de gêneros iguais, femininos, moto e lancha, usadas ou usada, mesmo princípio, ou com os dois núcleos ou com o mais próximo, gramatical e atrativa. As coisas mudam um pouquinho nesses dois exemplos seguintes, porque os gêneros são diferentes. A regra gramatical prevê para nós o seguinte: quando temos substantivos de gêneros diferentes, a melhor regra a ser aplicada é a prevalência do masculino plural, ou seja, o masculino plural deve prevalecer. Lancha e carro usados. Mas posso também fazer a atrativa, lancha e carro usado, referindo-me ao carro que é usado, a lancha provavelmente não. A mesma coisa se aplica abaixo, carro e lancha usados, gêneros diferentes, masculino plural. Todavia, posso também ter aqui a concordância atrativa, correto? Muito bem. Por que separei esses dois casos aqui e nada tinha marcado do gênero? Porque não é isso que importava naquele momento. Vejam só, povo e gente brasileira. Por que será que não foi pontuado ali, por exemplo, um masculino plural? Haja vista que temos aqui masculino e a gente é feminino. Na verdade, quando nós temos palavras que são chamadas de sinônimas ou sinonímicas, podemos deixar o adjetivo no singular, sem nenhum problema, como se falássemos da mesma coisa. E no caso de baixo, conquanto tenhamos um masculino e um feminino aqui, o sentido, a obviedade da construção nos impede de colocar o masculino plural. Nós não colocaríamos arroz e carne bovinos, até porque arroz bovino não há de se encontrar em lugar nenhum. Assim sendo, a única concordância, pela lógica, é a concordância atrativa. Arroz e carne bovina. Correto? Tudo bem? Vamos trabalhar mais dois conceitos ainda pertinentes a essa regra de concordância próxima. Vamos lá? Esta próxima regra, ou regras que vamos apresentar aqui, devem ser analisadas, devem ser filtradas, devem ser definidas por princípios sintáticos também. Morfológicos, óbvio, porque eu vou trabalhar um adjetivo e dois substantivos. Só que agora a posição, o posicionamento deste adjetivo pode mudar um pouco. Ele tanto poderá estar posposto ao substantivo como anteposto. Vejamos então. O quarto e a cozinha estavam sujos. Cabe-nos fazer aqui uma análise sintática. Verbo, quem estavam sujos? O quarto e a cozinha. Temos o que aqui? Dois núcleos, então temos um sujeito, determinado composto. Estavam, verbo de ligação, sujos, predicativo do sujeito. E esse predicado é nominal conforme estudamos. Agora, observem o seguinte. Quando temos predicativo do sujeito, ligado ao sujeito por um verbo de ligação, se o sujeito é composto, o predicativo deverá estar no plural. E ele está posposto ao sujeito. Ele está no predicado depois do sujeito. Correto? Agora, se o predicativo vier antes do sujeito, correto? Aqui está o sujeito determinado composto, o quarto e a cozinha.
E nós construímos uma ordem inversa, iniciamos pelos verbos aqui, o verbo de ligação, e o predicativo está antes, mas a estrutura é a mesma. Neste caso, tendo o predicativo, que neste caso é feito por um adjetivo anteposto aos núcleos, pode e cabe perfeitamente duas concordâncias. A atrativa, que aqui está, concordando com o núcleo mais próximo, ou a concordância gramatical, no plural, concordando com os dois núcleos. Então é possível fazer desta maneira, porque é predicativo do sujeito e está anteposto aos núcleos, ou a concordância mais próxima, ou a concordância com os dois núcleos. Uma ou outra está correta. Já embaixo, encontrei sujos o quarto e a cozinha. Vejam só, eu não tenho mais aqui um predicativo. Bem, quem que encontrei alguma coisa? Eu tenho aqui um sujeito determinado oculto. Muito bem. Quem encontra algo. Verbo transitivo direto. Eu encontrei o quarto e a cozinha e eles estavam sujos. Olha que interessante. Na verdade, o quarto e a cozinha aqui fazem papel agora de objeto direto. Quem encontra alguma coisa, correto? Eu encontrei o quarto e a cozinha sujos. Então, o que temos aqui, sujos, está qualificando um objeto direto. Então, nós temos um predicativo do objeto direto. É como desconstruir, desmembrar isto aqui em encontrei o quarto e a cozinha. O quarto e a cozinha estavam sujos. Encontrei o quarto e a cozinha sujos. Então, quando você tem um predicativo ou um adjetivo, melhor dizendo, também como predicativo na sintaxe, funcionando como predicativo de objeto, ele sempre deverá estar no plural, quer venha antes, quer venha depois do seu objeto, para não confundir com predicativo de sujeito ou de qualquer outra coisa. Beleza? Próxima aula vamos prosseguir isso daqui e abordar outras regras de concordância nominal. Uma semana aí maravilhosa a todos, Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Valeu, turma!